E quando orardes, não useis de repetições inúteis, a exemplo dos gentios, pois eles pensam que serão ouvidos pelo muito falar. Não vos assemelheis a eles, pois vosso Pai conhece de que necessitais, antes de pedirdes a Ele. Portanto, orai deste modo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal, pois teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará vossas ofensas. Você já viu uma criança orando? Elas são sinceras e simples. Mas às vezes elas pedem por algo que para nós adultos muitas vezes é considerado banal, ou a gente até dá risada de algumas coisas que elas pedem, seja por uma bola, uma bicicleta ou algo assim. Mas realmente é algo bonito de se ver uma criança orando por algo, coisa simples. O problema é quando essas crianças começam a crescer e começam a se tornar adultos, mas continuam orando como crianças. Orando por algo simples, porém agora talvez não tão sincero. O problema não é orar por algo simples, mas é orar sem sinceridade alguma. E sem conteúdo algum. E então começam a orar de forma vazia e sem sentido, também superficial. A oração, ela é fruto de uma vida em comunhão com nosso Pai, e cada vez que nós oramos, nós devemos melhorar, entre aspas aqui, melhorar a nossa oração. Assim como eu melhoro a conversa com algum amigo, melhoro a minha conversa com a minha esposa, com o meu chefe ou com qualquer outra pessoa. Com a sua esposa, você não conversa mais sobre conversas que você conversava há 10 anos atrás. Sua conversa agora muda. Assim é a mesma coisa com o seu amigo. Por quê? Porque agora vocês têm mais intimidade e mais sinceridade. Então as coisas que você conversava há 10 anos atrás, agora você já começa a aprofundar essa conversa. Com o nosso Deus é a mesma coisa. Mas muitas vezes as nossas orações, ela parece que cada vez mais é menos sincera e menos íntima, porque a gente ainda não sabe como nós devemos orar. Então, em uma vigília de oração, quando nós passamos por problemas, nós começamos a orar de uma forma repetida e de uma forma hipócrita. Parece que a nossa oração não passa do teto, é isso que a gente sente. Parece que eu oro e a minha oração não passa do teto. Parece que Deus não está me ouvindo. Chega um momento então que você se pergunta: eu não sei mais como orar. Eu já orei de tudo, já orei tudo que tinha para orar e eu só orei por 2 minutos. Você olha no relógio, você já disse tudo que você tinha para falar e você não sabe mais o que dizer. Parece que eu não sei mais conversar com Deus. Por quê? Porque eu não cresci na minha oração. E é exatamente isso que Jesus quer nos ensinar hoje. Se você tem dificuldade para orar, assim como eu tenho dificuldade para orar, então esse texto é para nós. Nesse texto, Jesus nos dá 2 alertas sobre como não orar e usa um modelo de oração, que é um modelo conhecido como o Pai Nosso, para nos ensinar a como orar. Então são 2 alertas e um modelo de oração. Nós vamos ver o primeiro alerta, versículos 7 a 8, depois a gente vai ver o modelo de oração, versículo 9 a 13, e então ver o segundo alerta, versículos 14 e versículo 15. Ok?
Vamos lá. Primeiro alerta, Jesus nos ensina que não devemos orar com vãs repetições, com repetições inúteis. Versículo diz assim, versículo 7 e 8. Quando orardes, não useis de repetições inúteis, a exemplo dos gentios, pois eles pensam que serão ouvidos pelo muito falar. Não vos assemelheis a eles, pois vosso Pai conhece de que necessitais antes de o pedirdes a Ele. Na semana passada, nós estudamos que não devemos fazer atos de piedade de uma forma hipócrita, na esperança de que homens nos recompensem ou nos elogiem. Jesus diz sobre esses 3 atos de piedade. Vocês lembram quais são esses 3? Primeiro é esmola, segundo, sobre oração, e terceiro, vocês lembram? Sobre jejum. A gente está vendo então, na semana passada a gente viu sobre esmola, viu um pouco sobre oração, hoje nós continuaremos falando sobre oração, e na semana que vem nós vamos falar sobre o jejum. Falamos um pouco então sobre oração, mas hoje iremos continuar com isso. Na semana passada a gente falou que a oração, nós não devemos orar como os hipócritas, que oravam de pé nas sinagogas, simplesmente para se acharem, para se mostrarem e serem elogiados pelos homens. Eles oravam tanto de pé na sinagoga, como também nas esquinas, que era o lugar onde mais passava pessoas, oravam em voz alta, confessando os seus pecados, de uma forma hipócrita, simplesmente para se mostrar como pessoas humildes, piedosas e religiosas. Mas Jesus diz que nós devíamos orar em segredo, no nosso quarto, em secreto, pois Deus nos recompensaria desta forma. Jesus agora nos dá mais um alerta sobre oração. Dessa vez, de que nós não devemos orar com repetições inúteis. O que seriam essas repetições inúteis? Ou vãs repetições em algumas outras versões? Os gentios daquela época, eles acreditavam que eles deveriam orar aos seus deuses repetidamente até que o seu Deus ficasse de saco cheio, se cansasse e então respondesse a sua oração, porque ele não aguentava mais ouvir aquele gentio, aquele pagão, toda vez orando a este Deus. Os gentios acreditavam nisso. Então, eu vou orar e vou ficar repetindo a mesma frase até que o meu Deus se irrite e possa finalmente me dar o que eu quero. O que é bem parecido com aquela criança que vai no mercado com a mãe e fica gritando, berrando: mãe, eu quero brócolis. Não, brócolis, difícil, né? Mas mãe, tá bom, ovo de Páscoa, vai. Mãe, eu quero ovo de Páscoa. Mãe, eu quero ovo de Páscoa, quero ovo de Páscoa, quero ovo de Páscoa. Mãe, me dá ovo de Páscoa. E fica puxando a camisa dela e gritando: mãe, eu quero ovo de Páscoa, me dá ovo de Páscoa. Até que finalmente a mãe olha para aquela criança e diz: tá bom, moleque, vai lá pegar seu ovo, mas pega o mais barato, porque não tem dinheiro. Então pega o mais podrinho ali. E aí a criança vai, toda feliz, pega aquele ovo e finalmente, aí consegui. Toda feliz porque conseguiu irritar a mãe para conseguir o que queria. Os gentios, os pagãos, eles faziam exatamente assim. Ficavam gritando e berrando repetidamente: eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Até que o seu Deus, que na verdade não existe, finalmente respondesse a ele e falasse: tá bom, eu te dou o que você quer. O que Jesus nos ensina é que nós não devemos orar dessa forma. Ficar repetindo, até que Deus escute. Por quê? O que ele diz é que para nós cristãos é diferente. Porque o nosso Deus não é assim. Nosso Deus não vai se irritar se a gente ficar repetindo. O problema aqui não é que a gente não deve orar 2 ou 3 ou 4 ou 5 vezes sobre o mesmo assunto com insistência. O problema não é esse. O problema é ficar insistindo em algo que Deus já disse não. É ficar insistindo: Deus, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, por favor me dá. Com Deus não é assim. Por quê? O que Jesus diz
ali no versículo 7, versículo 8, na verdade, pois vosso Pai conhece de que necessitais antes de o pedirdes. Ou seja, antes de vocês pedirem, Deus já conhece o que vocês precisam. Então não precisa ficar toda hora repetindo o que vocês querem, tentando irritar Deus para finalmente vocês conseguirem. O que Jesus diz é, vocês basta apenas pedir uma vez, não precisa nem usar palavras, apenas com o seu coração, basta apenas pedir e Deus já escuta. Essa é a diferença do nosso Deus, porque os gentios acreditavam que no muito falar, os deuses iriam atender a sua petição. Com o nosso Deus é diferente. Com o nosso Deus com pouco falar, de uma forma sincera, de uma forma simples, Deus escuta. E na verdade, Deus já sabe daquilo que você necessita. Ele só está esperando você falar. Deus já sabe o que você precisa. E Ele já tem atendido o seu pedido muito antes de você falar para Ele. O nosso Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas e Ele já conhece o nosso coração. Nós não precisamos ficar insistindo, repetindo e repetindo e repetindo. Porque com poucas palavras, nós conseguimos dizer tudo o que nós necessitamos, pois o Senhor já conhece. Com poucas palavras, Deus conhece o nosso coração. Nós queremos que no muito falar, Deus nos escute, mas muitas vezes nós não ficamos quietos para ouvir Deus falar através da sua palavra. Muitas vezes nós falamos e ficamos falando e repetindo e repetindo e repetindo. Quando a única coisa que Deus quer é que você sente e com o espírito quebrantado ore a Deus de uma forma simples e sincera. É isso que Deus quer de nós. Então esse é o primeiro alerta que Jesus nos dá. Tomar cuidado para não ficar repetindo. Mas a pergunta é, se eu não posso ficar repetindo, se eu não posso ficar pedindo toda hora pelo mesmo assunto e ficar repetindo e repetindo e repetindo, então como eu devo orar? Porque afinal a única forma que eu consigo orar é ficar repetindo, porque eu não sei mais como orar. Então, o que orar? Se eu não posso nem repetir, como que eu vou passar de 2, 3 minutos orando? É isso que Jesus vai nos ensinar no restante, na oração do Pai Nosso. Então, segunda parte da nossa pregação é como nós devemos orar. Versículos 9 ao versículo 13. Essa oração é conhecida então como a oração do Pai Nosso e provavelmente você ou a maioria das pessoas tem ela de cor na cabeça. O que eu acho mais engraçado é que as pessoas hoje em dia usam essa oração do Pai Nosso aplicando exatamente o contrário, exatamente o que os gentios faziam naquela época. Ficam repetindo e repetindo e repetindo a oração do Pai Nosso, como se fosse algo mágico orar a oração do Pai Nosso. O que Jesus nos ensina com a oração do Pai Nosso não é que você deve repetir esse Pai Nosso como se fosse um mantra, como se fosse algo especial, e então, repetindo essa oração, Deus vai atender o seu pedido. É totalmente o contrário. O que Jesus nos ensina são princípios, são bases, é o conteúdo que nós devemos ter em nossas orações. Se ao menos as pessoas lessem o versículo anterior, elas veriam que elas não devem ficar fazendo isso. Orando e orando e orando o Pai Nosso. Quem já jogou futebol, eu quando jogava futebol, joguei por um curto período de tempo, lá no Big Soccer, toda vez que ia jogar algum campeonato, reunia e orava a oração do Pai Nosso. Terminava de orar a oração do Pai Nosso, saía falando um monte de palavrão, brigando com todo mundo, eu ficava, do que adianta? Orar a oração do Pai Nosso a Deus, sendo que não fez diferença nenhuma na vida deles. O que Jesus diz não é, olha, orem esta oração específica.
Não, o que ele diz é: usem essa oração como exemplo, como conteúdo na oração de vocês. Então ele nos ensina sobre 6 coisas, 6 conteúdos que devem estar em nossas orações. O primeiro é: devemos orar com louvor de exaltação. Segundo, submetendo à sua vontade. Terceiro, pedindo por necessidade. Quarto, confessando pecados. Quinto, pedindo por santificação ou preservação. E sexto, orando com louvor de entrega. Se você não sabia como orar, eu te garanto que se você usar esses 6 conteúdos na sua oração, você vai passar muito mais de 2 minutos orando. E é isso que Deus quer de nós. Primeiro ponto, então, o versículo 9 nos diz sobre o louvor de exaltação. A primeira coisa que nós devemos fazer na oração é louvar, exaltando o nome de Deus. Antes de mais nada, nós devemos louvar o nome do nosso Pai. Versículo 9 diz: portanto, orai deste modo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Pai nosso, pois somente os cristãos podem orar ao Pai. Isso é privilégio dos cristãos, orarem ao nosso Pai. E essa palavra Pai, ela também poderia ser traduzida por paizinho, no sentido de intimidade com Deus. O que Jesus nos ensina com essa expressão Pai Nosso é dizer: olha, nós temos intimidade com o nosso Pai, porque Ele é nosso Pai. E a segunda frase, que estás no céu, não significa que Deus está longe. Pai nosso está no céu, ou seja, eu tenho intimidade, mas esse Deus está longe de mim. Esse Deus é um Deus distante. Não. O que Jesus quis dizer com estás no céu é que Ele está acima de nós. O que nós podemos entender aqui é que Jesus está dizendo sobre 2 coisas. Primeiro, sobre que nós devemos orar com intimidade, ou seja, ao nosso Pai, ao Pai querido. E segundo, orar com reverência, porque Ele está acima de nós. Ele está nos céus, sentado em seu trono. Nós devemos exaltar o nome de Deus porque Ele é o nosso Pai e está acima de nós, está nos céus. Devemos exaltar o nome de Deus com intimidade, mas também com reverência. Santificado seja o teu nome, esse termo tem a ver com o desejo da nossa oração. A nossa oração tem que ter esse desejo, essa profundidade em dizer santificado seja. Um louvor de exaltação ao nosso Deus. É o desejo em dizer: Senhor, Tu és santo. O Senhor é mais santo do que todas as coisas. E que a cada dia o Teu nome seja santificado. Nós podemos usar esse louvor de exaltação de outras maneiras. Em elogiar o nome do nosso Deus. Em dizer o quão grande é o nosso Deus. Nós devemos começar as nossas orações dessa forma. Muitas vezes a gente já começa orando, já começa a orar pedindo a Deus. Olha, Deus, é o seguinte, eu quero isso, isso, isso e isso. Olha, Deus, é o seguinte, minha vida está assim, 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 assim. E muitas vezes nós fazemos uma lista gigante e já começamos a pedir a Deus. O que Jesus nos ensina é que antes de qualquer outra coisa, louve com exaltação o nome de Deus. Engrandeça o nome de Deus antes de mais nada, antes de pedir. Um comentarista diz assim: não chegue a Deus com uma lista de pedidos para o Papai Noel. Papai Noel, eu quero isso, 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 porque eu fui uma pessoa bondosa. Não é assim com Deus. Com Deus, nós devemos chegar adorando o seu nome. Quando um súdito ia à presença do seu rei, ele se curvava diante do seu rei e dizia: ó rei, todo-poderoso e grandioso. Isso não significava que ele não tinha intimidade com o rei. Ele tinha intimidade com o rei muitas vezes.
mas Ele deveria fazer isso. Conosco é a mesma coisa. Nós podemos dizer Pai Nosso porque nós somos íntimos, mas também devemos glorificar o nome do nosso Rei, glorificar o nome do nosso Deus. Por isso devemos começar a nossa oração louvando o nome dEle. Aí já daria uma oração grande, porque para um tempo para você só orar louvando o nome de Deus, só lembrando das coisas boas que Deus faz. Você veria que só nisso você já passaria de 2, 3, 4, 5 minutos orando a Deus. Mas Jesus também nos ensina que nós devemos orar com submissão à vontade de Deus. Esse é o segundo ponto, o segundo conteúdo de nossa oração é que nós devemos orar com submissão à vontade de Deus. Versículo 10 diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Antes de nós começarmos a pedir qualquer coisa a Deus, nós devemos nos submeter à vontade dEle. Seja o que Deus quiser. A gente usa esse jargão muitas vezes na nossa vida, né? Seja o que Deus quiser. Só que isso deveria ser verdade em nossas vidas. Não deveria ser apenas um jargão que a gente diz de boca para fora. A gente deveria orar assim. Seja o que Deus quiser. Seja de fato o que Deus quiser. Que Deus faça a sua vontade. Assim na terra, aqui na terra, como é lá no céu. A ideia de como é lá no céu é porque Deus, no céu, todos os seres humanos salvos, mas também todos os anjos, submetem à vontade de Deus. E a ideia aqui de Jesus é: Senhor, que a sua vontade seja feita aqui na terra, como é aí no céu. Aí no céu, todas as pessoas se submetem ao Senhor, que aqui na terra também seja assim. Então faça a tua vontade, porque a sua vontade é muito melhor do que a nossa. A sua vontade é muito maior do que a nossa. Faça o que o Senhor quiser. Faça a sua vontade e não a minha. Nós devemos orar: olha, eu vou pedir, Senhor. Eu tenho desejo, eu vou pedir por coisas, mas eu vou me contentar se o Senhor falar não. Eu vou me contentar pela sua vontade, porque a sua vontade é muito melhor e muito maior do que a minha. Quantas vezes a gente fica chateado porque Deus não fez a nossa vontade? Deus, eu queria isso, mas o Senhor não me deu. Deus, eu queria que isso acontecesse, mas não está acontecendo. E a gente fica chateado e chateado. Mas nós devemos nos contentar com isso. Nós devemos lembrar: Deus não é um pau mandado. A gente não pode determinar para Deus, colocar Deus na parede e dizer: Deus, agora você vai fazer o que eu bem entender. Como muitas pessoas e muitos pastores por aí dizem. Você tem que determinar para Deus. Você tem que colocar Deus na parede e dizer o que Ele tem que fazer para você. Deus não é assim. Com Deus não funciona assim. Eu tenho que orar e dizer: Deus, faça a sua vontade. O meu pedido é esse. Eu clamo por isso. Mas eu sei que a sua vontade é melhor para a minha vida. Muitos servos no Antigo Testamento entenderam que o que importava era a vontade de Deus e não a nossa. Você não precisa abrir, mas Jó, depois de ter perdido todos os seus filhos e todo o seu gado, todo o seu rebanho, ele ora: eu saí nu do ventre da minha mãe, e nu voltarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Depois de ter perdido todos os seus filhos, o que ele diz é: bendito seja o nome do Senhor. Porque foi Ele que me deu os filhos e foi Ele que tirou. Ele fez a sua vontade, então bendito seja. E está em Jó 1:21. Ana, também depois de engravidar de Samuel, ela ora: o Senhor é quem tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz surgir dali. O que ela está dizendo é: o Senhor faz a sua vontade da forma como Ele bem entender. Se Ele quisesse dar vida, Ele dá. Se Ele quiser tirar, Ele tira. Se Ele quiser fazer alguém descer a sepultura, Ele faz.
Se Ele quiser ressuscitar, Ele ressuscita. É Ele quem dá, é Ele quem tira. Sadraque, Mesaque e Abednego, amigos de Daniel, quando eles foram sentenciados pelo rei Nabucodonosor para serem queimados na fogueira, na fornalha, eles disseram: o nosso Deus, a quem cultuamos, pode nos livrar da fornalha de fogo ardente, e Ele nos livrará da tua mão, ó rei. Mas se não, fica sabendo, ó rei, que não cultuaremos teus deuses. O que eles estão dizendo é: o nosso Deus é poderoso para nos livrar. Nós sabemos disso. Se Ele quiser, Ele vai. Mas também, se Ele não quiser nos livrar da fornalha, fique sabendo que a gente não vai louvar o seu nome, porque afinal a gente vai morrer louvando o nome do nosso Deus. Então, para eles, tanto faz se eles iam ser libertos ou se eles iam morrer, porque o que importava era que a vontade de Deus fosse feita. Esses 5 servos de Deus, Jó, Ana, Sadraque, Mesaque e Abednego, sabiam que o mais importante era a vontade de Deus. E nós, em nossas orações, também devemos saber disso. Deus, eu vou pedir, mas o que importa é a sua vontade. Deus, eu tenho o desejo de fazer isso, eu tenho o desejo de que isso aconteça. Mas saiba de uma coisa, eu vou me contentar com a sua vontade. Se o Senhor quiser fazer, ótimo. Se o Senhor não quiser, ótimo também. Bendito seja o teu nome, porque o que importa é a sua vontade e não a minha vontade. Deus responde às nossas orações de 3 formas. Alguém já disse isso, né? O sim, o não e o agora não. Ele responde dessas 3 formas: olha, sim, posso fazer a sua vontade, posso fazer o que você está me dizendo. Não, não vou fazer, essa não é a vontade. Ou, espera, agora não, agora não. Fica tranquilo, agora não. E nós devemos nos contentar com isso. Talvez você está orando pelo seu filho se converter, pela sua família se converter, e talvez não seja a vontade de Deus. E o problema não é pedir, nós devemos continuar pedindo e insistindo nisso. Mas talvez Deus responda: não, não vou responder. Porque talvez não seja a vontade de Deus. E nós devemos nos contentar com isso e esperar e descansar na vontade dEle. O terceiro conteúdo que deve ter em nossa oração é o pedido por necessidade. Pedido por necessidade. Lembrando que esse pedido ele só pode ser feito se antes nós tivermos a consciência do versículo 10. Seja feita a sua vontade. O pedido por necessidade é, no versículo 11, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Repare uma coisa, que Jesus, ele não está orando por coisas grandiosas ou por luxo. Jesus não está dizendo: olha, ore pela sua BMW e de tanta insistência Deus vai dar a BMW que você tanto quer. Olhe por aquele carro específico, da placa tal, insiste com isso e Deus vai te dar. Eu já ouvi isso em rádio. Ore por aquela coisa específica e fica orando, insistindo, até que Deus te dê. O que Jesus está dizendo é: ore por aquilo que é necessário. E o que é necessário? Em outra passagem, Jesus diz que o que é necessário é pão e vestimenta. Apenas isso. Ah, mas eu não posso orar por outras coisas específicas? Sim, tranquilo, pode orar. Mas saiba que Deus vai fazer a sua vontade e como Ele quiser. Mas o que Jesus nos está ensinando neste momento é que nós devemos orar de forma humilde, não almejando grandes coisas. Olha, Deus, eu quero orar por isso, por causa disso, porque eu quero isso. Não. Jesus ensina: ore por coisas simples. Ore pelo pouco. Quantas vezes a gente ora pelo alimento? Ora pelo alimento, não agradecendo, mas pedindo pelo alimento. Deus, eu te peço que eu tenha alimento amanhã. Eu te peço que amanhã eu acorde e tenha um café da manhã para mim. Eu te peço pelo pão que o Senhor me dá a cada dia.
Quantas vezes a gente ora por coisas simples, por necessidade? Quantas vezes a gente ora pela nossa roupa? Deus, eu quero te pedir para que eu tenha roupa para o resto da minha vida, para que eu tenha o que me vestir. Deus, eu quero te pedir para que eu tenha o que comer. A gente muitas vezes não ora por isso, na verdade, porque a gente já tem. Porque isso é algo que a gente tem normalmente. Mas para pensar quantas pessoas têm isso. Quantas pessoas têm alimento? Quantas pessoas têm roupa? Então você tem porque é graça de Deus. Mas quantas vezes você pede isso a Deus? Deus, que eu tenha alimento, que eu tenha o pouco, que eu tenha o básico. É só o que eu te peço. Eu só te peço pelo necessário. Quantas vezes você reconhece que Deus dá mesmo sem você pedir? Provavelmente você, antes de vir para cá, no mínimo você almoçou. No mínimo você teve algo para comer no dia de hoje. Quantas vezes você pediu por isso? Deus, eu quero te pedir pelo alimento. E obviamente agradecer pelo alimento, mas pedir por coisas simples e básicas. Que tal começar a pedir pelo básico e necessário, ao invés de já começar a pedir por coisas que são superficiais, por coisas que podem passar. É isso que Jesus ensina. Devemos pedir pelas nossas necessidades. Quarto ponto aqui, o quarto conteúdo da oração, é que nós devemos confessar os nossos pecados. Devemos orar confessando os nossos pecados. Chega aqui a parte mais difícil de uma oração, né? Devemos confessar tudo. Espera aí que eu me perdi aqui na minha folha. Versículo 12 diz: e perdoa-nos as nossas dívidas. A palavra dívida, ela pode ser melhor traduzida por pecado. Perdoa os nossos pecados. Ou perdoa a dívida pelo nosso pecado. A dívida pelo nosso pecado contra o Senhor. Jesus não está dizendo aqui a dívida financeira, mas sim a dívida que nós temos com o Senhor. E essa dívida é por conta do nosso pecado. Quando nós olhamos para dentro de nós, quando nós começamos a enxergar os nossos pecados, nós começamos a perceber que nós nem somos dignos de orar ao Senhor. Por tantas vezes que nós ofendemos ao Senhor. E o que Jesus diz é: perdoa-nos a nossa dívida. Perdoa os nossos pecados. A única coisa que nós podemos fazer diante de tantas vezes que nós pecamos contra Deus é pedir perdão. Deus, é a única coisa que eu posso fazer. É confessar os meus pecados e pedir perdão. Mas quantas vezes a gente confessa os nossos pecados de forma específica? Muitas vezes a gente ora: ah, Deus, e também perdoa os nossos pecados, todos os nossos pecados, perdoa tudo que eu fiz hoje contra o Senhor. Mas em outros momentos, nós vemos que há princípios da palavra de Deus, principalmente nos Salmos, em que nós devemos confessar os nossos pecados específicos. Devemos ser específicos nele. Começar a orar: Senhor, perdoa porque eu fui egoísta quando eu briguei com a minha esposa hoje. Senhor, me perdoa porque eu furei a fila do banco. Senhor, me perdoa por ter gritado com aquela senhorinha que não merecia eu ter gritado tanto com ela, não tinha culpa alguma nisso. Me perdoa porque eu olhei com um olhar impuro para alguma mulher. Me perdoa por ter fofocado daquela irmã na igreja. Me perdoa por ter falado mal dela. Senhor, me perdoa por ter batido no meu irmão. Me perdoa por ter brigado com ele e batido nele. Senhor, me perdoa por ter visto cenas obscenas na televisão, no celular. Quantas vezes a gente é específico com o Senhor? Se a gente fosse específico, nós gastaríamos muito tempo orando, porque os pecados são muitos. E o salmista nos ensina que nós devemos orar tanto desta forma,
ao ponto de nós até orarmos: Deus, perdoa aqueles pecados que nem eu sei que eu tenho, nem eu sei que eu cometi, esses pecados ocultos. Devemos confessar todos os nossos pecados a Deus, mesmo que a gente gaste um bom tempo com isso, mas já vai ser benção. Gaste um bom tempo confessando pecados. Não podemos confessar e pedir perdão pelos nossos pecados se fizermos isso de uma forma hipócrita. O texto diz, continuando, versículo 12: perdoa-nos assim como também temos perdoado aos nossos devedores. Senhor, só me perdoe se eu tiver perdoado todas as pessoas que pecaram contra mim. Que eu não seja hipócrita em pedir isso. Em nossas orações, a gente quase diz: misericórdia para mim e juízo para outros. Senhor, perdoa as minhas dívidas, mas condena aquela pessoa que fez algo contra mim. O que nós devemos fazer é: Senhor, só me perdoe se eu de fato já perdoei outras pessoas. Não podemos ser hipócritas. Se eu quero misericórdia para mim, então eu devo também ser misericordioso com outras pessoas. Nós vamos ver isso mais tarde, mas a grande questão é: você tem sido sincero ao confessar os seus pecados? Lembre de 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus vai nos perdoar se formos sinceros, confessarmos todos os nossos pecados e se perdoarmos aqueles que pecaram contra nós. O quinto conteúdo da oração do Pai Nosso é pedido por santificação ou preservação. Versículo 13, a primeira parte do versículo 13. Diz assim: e não nos deixes entrar ou cair em tentação, mas livra-nos do mal. Após confessarmos os nossos pecados, não podemos continuar pecando. Esse deve ser o nosso desejo. Senhor, eu quero pedir perdão pelo meu pecado, mas logo depois que eu pedir perdão, eu já cometo aquele pecado. O que Jesus nos ensina é que agora nós devemos buscar uma vida de santidade. Por isso que esse pedido é essencial. Além de confessar nossos pecados, devemos também pedir por santificação ou preservação de Deus. Senhor, você agora conhece os meus pecados, e agora que eu os confessei, por favor, me ajude a não cair mais em tentações e me livra do mal para não pecar contra o Senhor. Essa deve ser a nossa oração após confessarmos nossos pecados. Senhor, eu confessei, mas agora eu peço auxílio do Senhor, porque sozinho eu não vou conseguir. Sozinho a minha vontade é continuar pecando. Ore também por proteção contra o mal e vitória sobre a tentação. Mas, minha dica para você e algo para mim mesmo: não desanime. Talvez depois de você confessar os seus pecados, você caia neste mesmo pecado 5, 10, 15, 20, 100 vezes. Talvez você continue caindo. Mas não desanime de orar isso a Deus. Senhor, livra-me do mal. Não me deixe cair em tentação. Que eu e o mal, eu e o meu pecado, seja afastado. Que a gente esteja distante um do outro. Que eu nem lembre que eu sou o pecador. Me afaste do mal. Peça para que Deus te ajude a preservar de pecar novamente. Porque só assim você vencerá a luta contra o pecado. Só assim você pode vencer essa luta. Somente com Deus. Então peça para que Deus te preserve. Peça para que Deus te santifique dia após dia. Após confessar o pecado, então peça para que Deus te auxilie. Mas o sexto e último conteúdo na nossa oração é o louvor
de entrega a Deus. Após uma oração de louvor, entrega, pedidos, confissão de pecados, só nos resta agora adorar, glorificar o nosso Deus. Depois de ter uma oração longa como essa, o que nos resta agora é glorificar o nome de Deus. Versículo 13, a parte B diz: pois teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Termine a oração. Você começou a sua oração com louvor, termine a sua oração com louvor. Reconheça que tudo o que existe no céu e na terra é do Senhor, pertence ao Senhor. Tudo o que você pediu, Deus escutou e atenderá. Então glorifique a Deus por causa disso. Afinal, não há 1 centímetro na terra e no céu que não pertence ao Senhor. Tudo pertence a Ele. A vontade pertence a Ele. Se Ele quiser fazer, Ele vai fazer, porque todas as coisas são do Senhor. Então, agradeça ao Senhor por cuidar de você. Agradeça ao Senhor porque você pertence a Ele. Agradeça ao Senhor porque você pode chamar Deus de nosso Pai. Agradeça a Deus por isso, por tornar possível essa conversa por meio da oração. Agradeça ao Senhor, exalte ao Senhor, louve, entregando tudo ao Senhor, inclusive a sua vida. Diga: Senhor, todas as coisas pertencem a Ti, inclusive eu mesmo. Tudo pertence a Ti. Glorifique ao Senhor por Ele ser tão incrível assim. E a última palavra de oração, e essa palavra eu quero pedir para que a irmã Petronília fale. Qual que é a palavra? Diga de novo. Amém. Amém. Essa é a última palavra da nossa oração. Amém. Essa palavrinha, tão simples e tão pequena, ela tem tanto significado. Termine a sua oração com essa palavra. Amém significa que assim seja. Que assim seja. Então, eu fiz a minha oração, mas relembrando novamente: Senhor, que assim seja. Seja feita a sua vontade. Faça o que o Senhor bem entender. Amém. Que assim seja. Essa deve ser a nossa vontade. Vontade de que o Senhor faça o que Ele bem entender. Senhor, minha oração, eu entreguei tudo nas Tuas mãos. Ao Senhor pertence tudo. Eu pedi, eu louvei, eu confessei, eu pedi por santificação, eu louvei mais uma vez o Seu nome. Então, que assim seja. Agora o Senhor faça o que você bem entender. Faça o que o Senhor quiser. Essa é a oração do Pai Nosso. E ao invés de nós repetirmos ela de uma forma hipócrita, nós devemos orar com base nessa oração. Ou seja, louvando, se entregando à vontade de Deus, pedindo por necessidade, confessando pecados, pedindo por santificação e glorificando a Deus. Tudo isso faz parte de uma oração ao nosso Deus. Ou seja, se você não sabia como orar, não sabia o que colocar em suas orações, qual é o conteúdo de suas orações, olhe para a oração do Pai Nosso e veja o quão rico e o que nós podemos orar ao nosso Deus. Mas, nos versículos 14 e 15, Jesus dá o seu segundo alerta a respeito de oração. E esse segundo alerta é que nós não podemos orar de forma hipócrita. Não devemos orar de forma hipócrita. Assim como o primeiro alerta, que era que não devemos orar com vãs repetições, o Senhor agora nos ensina um segundo alerta. E esse segundo alerta no versículo 14 e 15 diz: portanto, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará vossas ofensas.
ele volta alguns versículos anteriores e explica melhor o versículo em que ele diz que nós devemos perdoar as nossas dívidas, assim como também temos perdoado os nossos devedores. Versículo 12. Ele volta e explica mais a respeito disso. Ele quer dar mais um alerta a respeito disso. O que eu me lembrei bastante é da parábola do servo ingrato, em Mateus 18. Não sei se você lembra dessa história, mas é aquele servo que tinha uma dívida tão grande com o seu senhor, e clamando ao seu senhor, por favor me perdoe, o seu senhor vai e diz, tudo bem, eu te perdoo, vá em paz. Mas ele, por não acreditar no perdão do seu senhor, e por não acreditar que de fato ele iria perdoar, ele vai até o seu servo, vai até uma pessoa que tinha dívida com ele, e coloca esse servo na prisão, porque não foi misericordioso. Ele pediu misericórdia, mas ele quis juízo contra uma pessoa que estava devendo a ele. Misericórdia para mim, juízo aos outros. Nós devemos lembrar que apenas se nós perdoarmos os nossos inimigos, apenas se nós perdoarmos os nossos devedores, apenas se perdoarmos as pessoas que nos ofendem, aí sim o Senhor vai nos perdoar. É isso que Jesus ensina aqui. Se perdoardes aos homens suas ofensas, também o vosso Pai vai perdoar vocês. Mas, se vocês não perdoarem, se a gente não perdoar os homens, não perdoar as suas ofensas, Deus também não vai perdoar. Também vosso Pai tampouco vai nos perdoar. Por isso nós devemos ter muito cuidado ao orarmos. Devemos ter muito cuidado ao começar uma oração ao Senhor, para não orarmos de forma hipócrita. Se temos alguma coisa pendente com alguém, então devemos primeiro ir e perdoar aquela pessoa, para então começar a pedir o perdão do nosso Deus. Talvez podemos pedir, Senhor, me ajude a perdoá-la, porque é difícil, mas me ajude a perdoá-la. Mas eu só posso pedir misericórdia se eu for misericordioso. Concluindo, orações que honram ao nosso Deus, não são uma lista de compras ou uma lista para o Papai Noel. Também é muito mais do que apenas pedidos. Ela deve incluir adoração, submissão, pedidos apropriados e específicos, confissão de pecados específicos e glorificação. A oração do Pai Nosso é um excelente modelo, porém não é uma fórmula mágica. Apenas ensina como nós devemos orar. Seja sincero antes de tudo e ore ao seu Pai, ao nosso Pai, com o conteúdo correto. Leia a oração do Pai Nosso novamente e veja se você está orando certo. E preste atenção se você não está repetindo a todo momento ou orando de uma forma hipócrita. Lembre-se também que sempre Deus te escuta. Qualquer oração que você fizer, Deus vai te escutar. Seja ela qual for, em todo momento, e Deus está pronto para nos responder conforme a sua vontade e não conforme a nossa vontade. Ele pode responder sim, não ou espere um pouco, mas Ele vai responder de acordo com a sua palavra. Amém? Amém. Que a gente aprenda a orar dessa forma. É algo maravilhoso quando a gente ora de uma forma bíblica. E nós estamos batendo nessa tecla porque é algo maravilhoso gastarmos tempo com o nosso Deus. Não existe coisa melhor do que a gente gastar tempo orando ao nosso Pai. Amém? Amém. Vamos orar? Pai, grandioso Deus acima de todas as coisas, nós te pedimos que o Seu nome seja honrado e glorificado
por todos nós aqui esta noite. Te entregamos nossas vidas em Tuas mãos. Faça o que o Senhor achar melhor dela. Faça a Sua vontade. Eu te peço, Deus, que o Senhor nos dê apenas o que necessitamos e que possamos agradecer quando o Senhor nos dá muito mais do que necessitamos e pedimos. Queremos pedir perdão por tantas vezes que fizemos orações vazias e sem sentido. Mas nos ajude a cada dia nos dedicarmos em oração ao Senhor cada vez mais. Te adoramos, Pai, pois tudo pertence a Ti. Nossas vidas são Tuas e o nosso louvor é Teu. Te adoramos, pois és o dono de tudo. Em nome do Teu Filho Jesus, Teu Filho amado Jesus, que nós oramos. Amém. Amém.